Aos 11 anos de idade, Neurivan apresentou irritação e lacrimejamento nos olhos. Quando foi diagnosticado o glaucoma, já vinha perdendo a visão progressivamente. Hoje, quase sem enxergar, tem uma vida limitada. A perda foi progressiva, gradativamente. Só que eu não estou completamente cego, ainda enxergo um vulto, assim, algumas coisas. Mas atrapalha um pouco nos estudos também, eu sempre tive a ajuda dos meus irmãos. Glaucoma é um conjunto de doenças oculares que afetam o nervo óptico, provocando a perda do campo visual pela morte das células ganglionárias. Se divide em 4 tipos: glaucoma de ângulo aberto, o mais comum, de ângulo fechado, o mais perigoso, glaucoma congênito e secundário. Primeiro, o glaucoma congênito, que você falou, é um glaucoma que a pessoa já nasce com ele, a criança tem uma tríade de fotofobia, ou seja, uma aversão à luz, um lacrimejamento e um blefaroespasmo, que é um piscar constante. Essa criança tem que ser encaminhada urgentemente para o oftalmologista para fazer um procedimento cirúrgico. O outro caso é o glaucoma primário de ângulo fechado, que pode levar ao glaucoma agudo. Esse é um caso também grave, dá dor no olho, o olho fica vermelho, a pessoa pode sentir vômitos, tem que ir para o hospital, também tem medicação para fazer e alguns procedimentos cirúrgicos. O caso mais comum, o glaucoma primário de ângulo aberto, é esse que você não tem nenhum sintoma, então as pessoas podem chegar tardiamente. E outros glaucomas que a gente chama de glaucomas secundários, associados a outras doenças também, que também, por vezes, não tem nenhum sintoma. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo e acomete mais de 1 milhão de brasileiros. O diagnóstico só é possível através do exame do globo ocular. A dificuldade de acesso aumenta a chance de perda da visão. O glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível do mundo, muito porque o diagnóstico é tardio. É assim fora do país também, apenas 50% é diagnosticado a contento, fora do país, e aqui a gente não tem um dado estatístico. A doença é irreversível. O tratamento consiste na manutenção da pressão ocular para não aumentar o problema. É o que faz Neurivan a cada 6 meses na visita ao oftalmologista. Os 20% de visão que ainda restam, ele quer manter para realizar um sonho. Eu gostaria de me formar em matemática mesmo, em física talvez mais na frente, porque eu gosto muito de cálculo e é isso que eu quero. Se você tem dúvidas sobre essa doença, pode ligar ou mandar mensagem. Estamos recebendo aqui o oftalmologista Cosme Albergaria, do Hospital São Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Nós já discutimos aqui a questão da catarata e a informação é que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai desenvolver catarata, desde que não morra antes, claro. Uhum. No caso do glaucoma, é o mesmo processo, doutor? Não. O glaucoma é... Primeiro explicando o que é o glaucoma para vocês entenderem. Fazendo analogia. Pense numa caixa d'água dessa que nós temos em casa. Chega água da rua e sai água pela torneira. Na caixa d'água a diferença do olho é o seguinte, que o olho é um sistema fechado. Não tem a boia que para a quantidade de água que chega e não tem o ladrão, que quando a boia falha, a água sai pelo ladrão. Então, a quantidade de líquido que entra permanentemente no olho, se ela não sai em conteúdo adequado, o que é que ocorre? Aumenta a pressão. Quando aumenta a pressão dentro do olho, a parte mais sensível que tem, a parte que oferece menos resistência à pressão, é o nervo óptico. Então ele comprime o nervo óptico e as células do nervo óptico vão morrendo. E isso vai acabando com a visão periférica. Isso é ao longo do tempo? Ao longo do tempo. Pode ir até a cegueira? Nós temos, geralmente vai a cegueira. Por quê? Porque dos 4 tipos de glaucoma, diferente do que foi apresentado, que eu acho que o mais perigoso é o crônico simples, ou glaucoma de ângulo aberto. Por quê? Porque ele não tem sintomatologia nenhuma. A pessoa não sente nada. Como ele não sente nada, ele vai seu exame de vista, nós dizemos para ele, sua pressão está alta, tem que usar esse colírio para baixar a pressão. Ele bota o colírio no olho, às vezes até irrita o olho com o colírio, e ele não tem sintomatologia nenhuma. Então eu fui no médico, ele passou esse colírio e eu não sinto nada. Aí ele não adere ao tratamento. Tem uma idade que deve começar a se preocupar, doutor? O glaucoma congênito, a criança, por uma alteração anatômica, já nasce com glaucoma, tá certo? O glaucoma crônico simples, ele pode começar já na infância, tá certo?
na adolescência. Agora, existem as pessoas que têm mais propensão, aquelas que têm parentes glaucomatosos. Agora, existe uma prevenção que se possa fazer? Por Sim. exemplo, quem tem parente que teve glaucoma? Procurar o oftalmologista, fazer um bom exame, inclusive com exame de fundo de olho, tonometria para ver a pressão do olho. Basicamente isto. Essa doença, ela é tratamento, é cirurgia? Qual é a melhor abordagem da doença, uma vez instalada? Então vamos voltar àquela analogia que a gente fez. Se está entrando líquido e não está saindo, então nós temos que tratar. Como? A gente usa drogas, às vezes para diminuir a quantidade de líquido que chega, às vezes para aumentar o escoamento. Às vezes associamos dois. Quando isto não resolve, nós partimos para a cirurgia, que seria aquele caninho que nós chamamos de ladrão na caixa d'água, né? Fazer uma cirurgia para o excesso de líquido, drena para baixo da conjuntiva, forma uma bolinha e diminui a pressão do olho. E cirurgia? É a cirurgia. E o tratamento? Tratamento com medicação. Tratamento inicial é com medicação. A gente faz uma medicação, acompanha, vê se baixa a pressão, se não baixou a gente troca por outra, associa duas, quando podemos associar até três. Mas as medicações, elas são irritantes para o olho. Então, eu particularmente acho que 3 medicações para uma pessoa idosa colocar, quando chega a precisar de 3, eu já indico a cirurgia. A Maria lá de Landry Salles, doutora, ela está dizendo aqui que quer saber se quem tem glaucoma e catarata ao mesmo tempo deve fazer a cirurgia. Pode. Dependendo do nível de pressão. Às vezes, nós fazemos primeiro a cirurgia do glaucoma, posteriormente a cirurgia da catarata. Se a pressão dela for uma pressão que seja controlada com medicação, fazemos as 2 cirurgias ao mesmo tempo. Catarata e glaucoma associado. Tenho glaucoma há mais de 20 anos. Sigo rigorosamente as receitas médicas. O meu caso pode evoluir, doutor Ivoneide? Na maioria das vezes, Ivoneide, não evolui não, tá certo? Bem poucos casos, apesar do médico tratar, evolui para cegueira, mas é raro. Em que casos a cirurgia não é indicada, doutor? Praticamente pode ser indicado em qualquer caso. Aqueles casos que controla com medicação, a gente não vai fazer um procedimento cirúrgico. Por quê? Porque é um procedimento mais agressivo e pode ter complicações. Então, a cirurgia a gente reserva para o último caso. Qual é o nível de efetividade da cirurgia? Em torno de 80%. Depende muito do que ocorrer com a cirurgia, depende da cicatrização do paciente. Mas eficiência de 80%? Mais ou menos. Doutor, no caso desse rapaz que concedeu a entrevista para a nossa equipe, doutor, ainda tem jeito? Tem como ele voltar a enxergar? Não. Melhor? A cegueira por glaucoma é cegueira irreversível. O nervo foi danificado. Não tem como a gente repor o nervo. Tem que tomar providência antes, né? Tem que tomar providência. A maior dificuldade da gente é justamente essa. O paciente procura a gente começa a tratar, ele não sente nada. Aí quando nós indicamos cirurgia, aí ele diz assim, eu não sinto nada. Ele passa a opção de medicação que irrita meu olho. Eu vou mudar de médico. Aí o outro médico começa tudo outra vez. E vai perdendo tempo. Aí vai perdendo tempo, vai perdendo célula do nervo. Quer dizer, o campo vai se acabando. Eu tive uma paciente essa semana, a semana passada, que me disse que assistiu a um quadro na televisão que ela deveria sempre mudar de médico. Absolutamente. Você deve ouvir outra opinião, mas mudar de seu médico, não. É ele que está lhe tratando. E a Conceição está dando parabéns por um trabalho que o senhor fez na família dela, doutor. E a Maria disse que fez uma retirada de carne do olho há 5 meses e agora o problema voltou. Posso fazer outra cirurgia ou corro perigo? Não, aí é o pterígio, pode sim fazer. Existem várias técnicas, o pterígio é uma condição que tem uma certa hereditariedade e tem o problema também ambiental, tá certo? Então é uma cirurgia que 40% de recidiva, mas pode-se tentar outra cirurgia, inclusive com outras medicações para tentar que não volte, ou outras técnicas cirúrgicas. Quero agradecer pela presença aqui com a gente, pelas informações, doutor. Obrigado. Toda quarta-feira, você sabe, tem aqui saúde para você.